Hi there! Aqui é a Marcela, professora de inglês e coach profissional. Na aula de hoje vamos aprender a como fazer previsões para o futuro. Existem diversas formas para falarmos sobre o futuro em inglês. Hoje vamos falar sobre will. Nós podemos usar o will para expressar ideias diferentes de futuro, como por exemplo, falar de coisas que temos expectativa de acontecer, fazer previsões, falar de eventos que temos certeza que acontecerão, falar de alguma coisa que acabamos de tomar a decisão de fazer, algo que não estava planejado previamente, pedir algo, oferecer algo, fazer promessas, advertir. Mas hoje nós vamos falar sobre uma das formas de uso do will, que é para falar sobre previsões para o futuro. Usamos will para fazer previsões baseadas em nossa opinião ou conhecimento pessoal. Por exemplo, se eu digo "The rain will stop in a minute", eu tenho algum conhecimento ou experiência que me faz acreditar que a chuva vai parar em breve. Quando eu digo "In the future, people will have flying cars", essa é a minha opinião pessoal por conta das minhas experiências e do meu conhecimento. Nós podemos fazer previsões com mais ou menos certeza usando as palavras probably, certainly and definitely. Vamos repetir essas palavras? Probably, probably, certainly, certainly, definitely, definitely. Por exemplo, I'll definitely pass the test. Eu tenho certeza disso. We definitely won't buy a house this year. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Preste atenção na posição dessas palavras na frase quando usamos o will na afirmativa ou o won't, que seria will not, a forma negativa do will. Quando eu faço uma sentença na afirmativa usando o will e uma dessas palavras que nós chamamos de advérbios, o advérbio vem logo depois do will, como nesse exemplo que temos aqui. I will definitely pass the test. Se eu uso esses advérbios em uma sentença na negativa com will not ou a forma contraída won't, o advérbio vem antes do will not ou do won't. Veja o exemplo. We definitely won't buy a house this year. Então lembre-se, na afirmativa você vai usar sujeito, will e o advérbio, e na negativa você vai usar sujeito, advérbio, will not ou won't. Normalmente nós começamos uma previsão dizendo I think, porque é uma opinião pessoal. Por exemplo, I think it'll rain. Evite dizer I think people won't live in Mars. Quando a previsão for sobre algo que você acha que não vai acontecer, você deve dizer I don't think people will live in Mars. E não I think people won't live in Mars. Não é dessa forma que os nativos se comunicam. Vamos entender agora como nós formamos uma frase usando will. Quando a frase é afirmativa, nós vamos usar o sujeito, mais o will, mais um advérbio, que é opcional, mais o verbo na forma base. A forma base do verbo é a forma no infinitivo sem o to. Quando você olha uma lista de verbos que provavelmente você tem no seu livro ou você tem algo impresso, você sempre vai ter 3 colunas. A primeira coluna é a forma base do verbo, a segunda coluna é o verbo no passado simples e a terceira coluna é o verbo no particípio passado, que você usa para alguns tempos verbais perfeitos ou para a voz passiva. Neste caso, você vai sempre usar o verbo no presente na forma base e o mais importante é que esse verbo ele nunca vai ser conjugado. Por exemplo, se você falar de he, de she, de it, o verbo continua na forma base. Você não vai conjugar o verbo para, por exemplo, she will go to the supermarket. Veja aqui os exemplos. I'll probably stay home this weekend. I'm so tired. She won't be late. She never is.
People will live more in the future. A sequência na forma negativa será sujeito mais o advérbio, se você quiser usar, seguido de will not ou won't, que é a forma contraída mais usada na fala, o verbo na forma base também e o complemento. Vamos ver os exemplos. The Amazon forest won't survive the deforestation. Global warming probably won't affect human life. Women won't accept different working conditions anymore. Cuidado para não confundir a pronúncia de won't com a do verbo want. Note que o som do won't é mais fechado e want é mais aberto. Won't é o will not. Want é o verbo querer. E para fazer perguntas usando will, quando a pergunta for yes or no, ou seja, aquela pergunta que a resposta inicialmente começa com sim ou não, nós vamos começar a pergunta com will. O will é como se fosse o verbo auxiliar que está demonstrando que essa pergunta é sobre o futuro. E a sequência será essa: will mais o sujeito, mais o verbo na forma base, mais o complemento. Como nesses exemplos. Will the weather be good tomorrow? Will she take the job? Will the president be re-elected? Quando fazemos open questions, ou seja, aquelas perguntas que não têm a resposta inicial sim ou não, são perguntas abertas com respostas variadas, a sequência da pergunta é double H word, will, sujeito, verbo na forma base e complemento. Note que, com exceção da double H word, a sequência da pergunta é exatamente da pergunta yes or no. Veja os exemplos. What will you do when you finish college? Where will human beings live 100 years from now? What will your life be like in 20 years? Essa pergunta, What will your life be like in 20 years? Ela é muito comum nesse contexto de previsões para o futuro. Quando eu pergunto What will your life be like in 20 years? Eu quero saber como a pessoa imagina que a vida dela será em 20 anos. O verbo like nessa pergunta não tem nada a ver com gostar. Ele está se referindo a como será a vida no futuro. Agora é hora de praticar. Vamos fazer algumas previsões para o mundo em 2030. The World in 2030. Temos aqui algumas previsões e nessa caixinha cinza você tem combinações de will com o verbo na forma base para completar as frases. Antes de você começar a completar, leia todas as frases, leia as palavras que você tem dentro da caixa, procure o significado daquilo que você não conhece para você entender o contexto e para você ter mais sucesso nessa atividade. Pause o seu vídeo agora. Analise as frases, procure o significado daquilo que você não conhecer, complete as frases e volte na sequência para checar as suas respostas. Eu vou estar aqui aguardando você. Vamos checar as suas respostas. Vamos lá? Flying cars will hit the road and the air. India will become the most populous country on earth. The average number of connected devices per person will be 13. Global internet traffic will grow to 708 exabytes. Cars will drive themselves. People won't need computers anymore. They will use their smartphones only. People will commute to work on flying bicycles. Your kitchen will restock itself. You'll check email with your contact lenses. Você acredita nessas previsões? Nós temos aqui mais algumas previsões para 2030. Novamente, pause o seu vídeo, leia as frases, procure o significado daquilo que você não conhecer, complete as sentenças e volte aqui para checarmos as suas respostas. Let's check your answers. Will communicate with thoughts. Artificial intelligence will replace artists. The day will get a lot longer.
Pills will detect cancer. People won't live in Mars. Antibiotics won't work anymore. You'll have easy access to all of the world's knowledge. You'll be able to smell your favorite TV shows. You won't need to go to the office every day. Nós temos aqui uma pergunta que está toda embaralhada e nós temos também algumas palavras entre parênteses. A sua tarefa é colocar essa pergunta em ordem e criar uma resposta usando essas palavras que estão entre parênteses. Pause o seu vídeo, faça a atividade e retome para checar as possíveis respostas. A pergunta é: What will your life be like 10 years from now? Possíveis respostas: I'll probably be married or I probably won't be married. Number 2. Pause your video, do the task, and come back when you're ready. Where will you live in 10 years' time? I'll definitely live abroad. I definitely won't live abroad. Number 3. Pause your video, come back when you're done. What kind of car will you have in the year 2030? I'll certainly have a flying car. I certainly won't have a flying car. Number 4. Will you work at the same place in 5 years? Yes, I'll definitely work at the same place in 5 years. Or, no, I definitely won't work at the same place in 5 years. Number 5. You know what to do. Which social media will people use in the year 2025? People will probably use Facebook. People probably won't use Facebook. Nessa atividade, nós vamos praticar como dar a sua opinião. Eu vou dizer uma frase e você vai discordar de mim dizendo o oposto. Eu vou dizer a minha frase, aguardar alguns minutos para que você diga a sua e na sequência eu vou dizer qual seria a resposta correta. I don't think people will live in other planets. A resposta correta é I disagree. I think people will live in other planets. Next. I think cars will fly. A resposta seria I disagree. I don't think cars will fly. I don't think there will be enough water for everybody. A resposta seria I disagree. I think there will be enough water for everybody. I think global warming will get worse. A resposta seria I disagree. I don't think global warming will get worse. I don't think the world will be more violent. A resposta seria I disagree. I think the world will be more violent. I don't think we'll have more free time. A resposta seria I disagree. I think we'll have more free time. I think there will be more jobs. A resposta seria I disagree. I don't think there will be more jobs. Chegamos ao fim desta aula, espero que você tenha aprendido comigo a como usar o will para falar de futuro e fazer previsões. E se você aprendeu comigo hoje, deixe aqui seu comentário, a sua pergunta, me conte sobre as suas previsões para o futuro, compartilhe esse vídeo e curta o canal para você receber as novidades.
Um grande abraço and see you later!